Ei, gente, boa noite. Tudo certo com vocês? Tranquilo? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Humberto. Yasmin. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilos? Jerusa. Vi sua filhinha. É sua filhinha loura, cabelão, linda. Letícia. Linda. Boa noite, Vanessa. Vamos lá, gente. Bruna. Júlia chegou aí também. Boa noite, Larissa. Nossa, gente, hoje eu não tô muito boa das pernas, não. Comecei a ficar meio gripadinha, tô morrendo de medo. Tem mais alguém assim? Ou tá todo mundo super bem? Boa noite, Eduardo. Bom. Ai, também tá, Humberto? Não, o Alisson está bem, está ótimo. Não sei se é cansaço, né? Porque o ritmo tá meio frenético. Essa semana foi muito puxada para mim. Mas eu tava até... Hoje, particularmente, eu tô até me sentindo mal, porque eu achei que as minhas aulas de manhã não estavam boas. Eu não gosto de ficar ouvindo depois muito, voltando para ver, não, mas eu tava salvando para poder disponibilizar no YouTube. Falei, nossa senhora, não tava legal, não. Eu sempre tô animada, né? Eu acho que eu dei uma baqueadinha. Não sei se em razão aí essa gripezinha. Não, nossa, gente, pelo amor de Deus, né? Acho que é só um pequeno resfriado, nada demais. Tá difícil. Claro, eu sempre luto, eu sou sempre alto astral. Vai sim, vai dar tudo certo. Só tô muito cansada. E às vezes eu fico aí, Vitória, eu fico triste quando eu vejo depois que eu acho que eu não dei uma aula tão boa. Mas vamos lá. Aproveite o feriado para descansar. Aham. Se tem uma coisa que eu não estou fazendo nessa quarentena é descansar, gente. Astrologia. Ai, sabe que eu nem esses últimos dias, gente, tão... Nossa, tá tão difícil. Agora tem uma história de Plutão retrógrado. Tô morrendo de medo desse Plutão retrógrado. Mas não, esses últimos dias as coisas estão... Eu acho que é cansaço mesmo, né? Cansaço físico de... Nem tanto físico, né? Mas cansaço mental é muita coisa. O físico é de ficar fazendo as coisas aqui em casa, correndo atrás das crianças. Mas eu já estava ficando meio cansada, meio desanimada. E hoje eu fui salvar essas aulas, eu achei que estavam ruins. Sou meio crítica em relação a mim mesma, então achei que não estava legal. E eu estou com uma grande responsabilidade, porque essa matéria, né? Essa matéria de provas é uma matéria muito importante, é uma matéria que eu tenho que estar bem atenta. Eu acho que eu mesma estou meio dispersa nas aulas, eu estava resolvendo questões com o pessoal das outras salas. Gente, teve uma hora que para vocês terem uma ideia, que eu falei assim, nossa, gente, mas que questão mal elaborada. E aí eu percebi que a questão que eu estava resolvendo tinha sido feita por mim mesma. Era uma questão de prova, eu estava resolvendo uma prova anterior. E eu estava tão louca que eu não tinha me atentado, né? Poxa, mas eu estou aqui publicamente falando que a questão estava mal elaborada.
E, para piorar, eu ainda marquei o gabarito errado. Sorte que depois eu me atentei e falei, opa, mas tem horas que a mente falha, né? Gente, vamos lá então, vamos dar continuidade. Na aula passada, nós fizemos todas aquelas considerações iniciais sobre a parte de prova, falamos de verdade, falamos do mito da verdade real. E me corrijam se eu estiver errada, mas para que nós possamos dar continuidade, eu tenho que. Vamos ver, falando. Deixa eu voltar aqui no roteirinho. Compartilhar com vocês, ir para o cantinho da tela. Aí. E eu parei no 156. Nossa, gente, eu tô péssima para pensar. Como assim? Eu terminei a parte introdutória, né? Terminamos essa parte introdutória porque realmente ela era puxada e muito importante para que a gente possa compreender tudo a partir de então. Depois a parte de provas nominadas em espécie, como eu já havia antecipado a vocês, é um trabalho que pode ser feito com mais facilidade com base na leitura dos dispositivos da lei. Mas a parte introdutória, a parte de teoria das provas, que é o que nós vamos estudar ainda hoje na próxima aula, é muito importante. Vejam, portanto, que nós entramos aqui na parte de princípios relacionados à prova. Eu procurei destacar aqueles princípios que são bem especificamente direcionados à questão probatória, à matéria probatória. Eu me recordo que eu fiz uma advertência a vocês que todos os princípios que vocês estudaram lá no iniciozinho do processo penal, né, naquela primeira disciplina que a gente tem contato com a principiologia, com a introdução, teoria geral do processo penal, vocês estudaram o princípio da presunção da inocência, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio do juiz natural, enfim. E eu me recordo também que na aula passada eu falei um pouco com vocês sobre o princípio da presunção da inocência, sob aquela perspectiva, acho que foi a última observação que eu fiz, né? Fechando aí as minhas longas considerações iniciais, eu falei das decorrências, pedi que vocês deixassem isso registrado, né? Porque isso é uma questão realmente importante, que às vezes não é tratada com a profundidade devida, para que nós não analisemos a presunção da inocência de uma maneira rasa. Nós temos hoje regras decorrentes do princípio da presunção da inocência, e eu falei para vocês em relação à questão do tratamento, do dever de tratamento, e falei também em relação à regra de julgamento. Então, se eu não estou errada, foi exatamente aí que nós paramos, certo? Foi isso mesmo? Foi. Então, vamos lá. Gente, eu vim falando sobre princípio da comunhão ou princípio da aquisição da prova. O que nós queremos dizer com isso? Bom, a prova, ela vai ser produzida, ela vai ser requerida por uma das partes, né, dentro do processo, no momento oportuno. Naturalmente, depois a gente acaba voltando a esse ponto, mas vamos falar de uma maneira que não faça com que eu tenha que repetir isso com mais profundidade quando nós chegarmos no ônus probatório, né? Aqui dentro do processo penal, como o trabalho de fato de fazer a prova da existência do crime, né? Do crime, então eu preciso de prova da materialidade, eu preciso de prova da autoria e eu preciso também de prova da existência de um fato típico, ilícito e culpável, né? Quando eu falo do crime, esses elementos integrantes do próprio conceito analítico de crime, eles devem se fazer presentes de maneira vigorosa nessa busca pela formação do convencimento do juiz. Então, já de antemão, fica claro que aqui dentro do processo penal, essa atividade probatória, ela incumbe
naturalmente, a gente fala, incumbe às partes, mas a atuação probatória da acusação, ela vai se dar necessariamente de uma maneira muito ativa, né? Por quê? Porque a acusação, ela tem que fazer. Aqui a gente abandona aquele nosso clássico binômio, prova da materialidade, não, mas os indícios de autoria a gente abandona. Essa prova, ela vai ser de incumbência, quando a gente trata do ônus, precipuamente a acusação, tá? E isso, essa atividade probatória bastante ativa por parte da acusação é uma decorrência do próprio princípio da presunção da inocência, né? O réu, ele goza em seu favor da presunção da inocência. Portanto, quem tem que fazer prova que o crime aconteceu, que todos aqueles elementos que circundam a própria caracterização do crime sob a perspectiva do conceito analítico, bem como a autoria daquele fato ser mostrada de maneira indubitável, isso é uma incumbência da acusação. Agora, a grande questão é, a partir do momento em que a prova é produzida, ela vai ser inserida. E aí eu estou tratando, logicamente, de uma ideia de uma prova produzida de maneira lícita. Depois a gente entra na questão de se aferir, de se questionar a licitude e validade ou invalidade dessa prova. Mas uma vez produzida essa prova, ela integra o processo, né? O grande objetivo é essa formação do convencimento do julgador. Agora, quando nós falamos de comunhão, de aquisição, a prova não é uma prova que pertence à acusação ou à defesa. A prova é uma prova que estará integrando o processo. Então, uma vez trazida aos autos, essa prova, ela poderá naturalmente ser utilizada por qualquer das partes. Às vezes, e depois a gente vai analisar isso de uma forma mais detida, mas o primeiro momento que a acusação ela se manifesta ali no processo, né, quando do oferecimento da peça acusatória, na denúncia, ela já pugna pelos meios de prova dos quais pretende se valer. Assim como a defesa, por sua vez, na primeira oportunidade que tem para falar no processo, que é engasguei aqui, a chamada resposta escrita à acusação, a defesa também vai requerer a produção das provas que repute necessário. Não só requerer ou eventualmente juntar, né, caso essas provas já existam, para que aí sim, trazidas ao processo naturalmente. Em matéria probatória, eu já frisei isso para vocês, o contraditório ele tem que ser exercido. E, eventualmente, qualquer tipo de prova que venha a ser produzida, nessa produção, nós precisamos do exercício do contraditório. A ideia de comunhão ou aquisição é no sentido de que a prova não é da acusação, a prova não é da defesa, a prova ela é do processo, né? Então, eventualmente, um meio de prova que tenha sido requerido pela acusação pode perfeitamente ser utilizado pela defesa, né? Se a defesa entender que, através desse meio de prova produzido, há elementos que vão ser de utilidade, de valia para a comprovação da sua tese. Então, por comunhão ou aquisição, entendam dessa maneira, não importa quem requereu, a prova integra o processo. A prova se destina à formação desse convencimento do julgador, que é um convencimento motivado, não fazendo sentido aqui que nós determinemos que esse material probatório produzido esteja vinculado a uma ou a outra parte. Fala-se ainda em autorresponsabilidade das provas, autorresponsabilidade das partes. Quer dizer, a princípio, nós vamos verificar
que cada uma das partes, e essa autorresponsabilidade, ela fica muito vinculada ao próprio ônus da prova, né? Nós, como eu já antecipei, quando nós falamos aqui o Ministério Público nos crimes de ação penal pública, ou eventualmente o querelante nos crimes de ação penal privada, eles deverão fazer a prova, eles deverão produzir a prova daquilo que alegam. Já disse a vocês que, portanto, atividade probatória, ônus probatório da acusação é um ônus probatório mais intenso, já que aqui nós precisamos realmente, não vamos falar de certeza, né? Às vezes a gente se depara com alguns doutrinadores falando, não, porque aqui no processo penal eu preciso de certeza. Nós já vimos a questão da verdade, né, e a sua fragilidade, de forma que, quando a ideia de autorresponsabilidade trazida como um princípio, diz respeito ao fato de que cada uma das partes terá o ônus de fazer a prova daquilo que alega. Só que no processo penal nós temos essa particularidade, não dá para nós queremos fazer um paralelo com o processo civil, de que a acusação ela realmente precisa evidenciar aí com elementos bastante contundentes um grau de convicção, né? Melhor a gente falar em convicção do que falar em certeza, um grau de convicção robusto, no sentido de que as suas alegações, elas realmente são alegações verossímeis, né? Verossímeis, com base, então, nesse material probatório produzido. Tanto é, e aí, mais uma vez, vejam como que o princípio da presunção da inocência acaba sendo uma inspiração para toda essa dinâmica aqui em matéria probatória. A acusação fica com esse ônus mais pesado. E, embora nós tenhamos esses autores, os autores de feição mais libertária, mais garantista, eles gostam de dizer que, inclusive, a prova de que não existiria nenhuma excludente, seja da tipicidade, seja da ilicitude, seja da culpabilidade, incumbiria também a acusação. Isso é difícil, porque como é que você vai fazer prova negativa, né? A prova negativa de que não existe uma... Às vezes isso acaba entrando não em questão probatória especificamente, mas numa questão argumentativa, né? Por quê? Porque vamos imaginar que lá na fase de alegações finais, que é o momento dos debates, né, que as partes tentam definitivamente imprimir as suas teses ao julgador. Imaginem, por exemplo, que a acusação entende pelo descabimento da aplicação do princípio, por exemplo, da insignificância, e a defesa, ela insiste na aplicação dessa tese. Lógico que nós temos elementos probatórios que vão dar aí ou não suporte à aplicação desse princípio, mas existem questões que são questões argumentativas, né? Agora, a defesa, eu estou falando porque é o acraseado, né? A defesa incumbirá, sim, fazer a prova da existência de eventuais circunstâncias que afastem a responsabilização criminal desse sujeito imputado aqui dentro dos autos do processo criminal, tá? Vejam que falamos ainda em audiência contraditória. Contraditório é tudo aqui em matéria de prova, né? O contraditório, naturalmente, a grande validade que, de fato, pode se falar em matéria probatória diz respeito ao exercício desse contraditório pleno, né? Desse contraditório efetivo. Nós temos uma obra de processo penal que, eu não sei se eu já tinha mencionado para vocês quando nós estudamos a ação penal, mas é uma obra do professor Antônio Scarance Fernandes, é uma obra fantástica que se chama Processo Penal Constitucional,
e ele destrincha sobre essa perspectiva constitucional mesmo os principais princípios do processo penal. E quando ele fala do contraditório, ele fala muito que contraditório ele abrange o dever de informação, né? Naturalmente, as partes precisam ser informadas daquele material probatório que está sendo produzido, e a possibilidade concreta, a possibilidade efetiva de reação. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, até mesmo quando estudaram essa parte principiológica, mas hoje, no processo penal moderno, fala-se muito da necessidade de se observar aquilo que nós chamamos de paridade de armas, né? Como uma decorrência aí do próprio princípio do contraditório. É fundamental. Eu acho que isso é uma perspectiva mais teórica, né? Mas como aí o Humberto tá lendo o livro do Renato, né? Mas essa questão da paridade de armas é muito importante, porque o Ministério Público, né, na grande maioria das ações penais públicas, ele tem todo o aparato persecutório do Estado em seu favor, né? Então, o réu, o acusado no processo criminal, ele, a princípio, ele fica numa posição hipossuficiente. E esse sujeito, a ele tem que ser dados todos os mecanismos para que se viabilize um exercício não apenas formal desse contraditório, mas um exercício pleno, um exercício efetivo. E essa ideia de paridade de armas, de paridade efetiva, muitas vezes ela vai legitimar o que a gente vai estudar um pouco adiante, que é a aceitação de prova ilícita pro réu, porque a gente não vai aceitar a prova ilícita em favor da acusação. Mas a prova ilícita em favor do réu, lógico, eu não estou dizendo, existe o princípio da proporcionalidade que tem que ser observado, né? Não estamos aqui a defender a utilização maciça e restrita da prova ilícita, mas um dos fundamentos quando nós vamos analisar nessa perspectiva macro, nessa perspectiva principiológica de decorrência do processo penal constitucional, a própria utilização, o próprio permissivo, não permissivo legal, mas a construção, a interpretação que hoje se faz na doutrina e na jurisprudência, no sentido de se admitir, é uma decorrência, sim, também dessa ideia de paridade de armas, certo? Que deve se fazer presente, portanto, no processo penal. Ainda então, dentro dessa ótica da audiência contraditória, naturalmente, o nosso processo ele tem uma estrutura dialética, ele deve necessariamente guardar observância a essa estrutura dialética, dizer e contradizer em pé de igualdade, em igualdade de condições, em paridade de armas, e toda e qualquer matéria probatória deve, portanto, ser submetida ao crivo do contraditório. Ou seja, numa perspectiva mais concreta, isso significa dizer que toda prova realizada por uma das partes vai admitir a produção de uma contraprova pela outra parte, tá? Então, esse contraditório realmente tem que ser observado. Lógico que, mais uma vez, friso, estamos falando aqui de teoria, né? A teoria sempre é bonita, infelizmente, na prática, isso não vai se implementar nem sempre da maneira devida. Agora, contraditório é princípio basilar, né? E motivo para você aventar inúmeras nulidades dentro do processo criminal. Vejam, portanto, que aqui eu ainda fiz uma observação específica em relação ao contraditório, que, lembrando, amparada mais uma vez nessa ideia de paridade de armas, deixem registrada essa importância de que o contraditório ele é informação e reação. O contraditório ele abrange, sim, esse direito de ser informado e essa garantia da efetiva participação dentro do processo.
tá? Não é simplesmente dar vista, é se buscar uma efetiva participação. E quando eu fiz essa ressalva aqui dizendo, olha, o contraditório, ele tem que ser observado na postulação, na admissão, na produção e na valoração. A ideia foi remetê-los a esses momentos na postulação, via de regra, quando ao momento específico. Peraí, Natécia, deixa eu só fechar essa parte aqui, eu te dou a palavra. Você levantou a mão sem querer. Porque na maioria das vezes que o pessoal levanta a mão foi sem querer, né? Então, o momento da postulação, o momento em que as partes pugnam pelos meios de prova a serem produzidos. Na denúncia, ou vamos falar na peça acusatória, mas como a regra das ações penais públicas, nós teremos a denúncia ou a queixa, e a resposta escrita à acusação por parte da defesa. É isso mesmo? Foi sem querer ou foi por querer? Foi sem querer? Tá bom, sem problemas. O momento da admissão, no momento da admissão dessas provas, o momento da admissão é um momento que incumbe ao juiz, né? Nesse momento da admissão, é importante observar, inclusive, enxergar o contraditório na possibilidade de, eventualmente, você impugnar a decisão que admite a prova, tá? Então, a decisão que admite a prova, ela também deve ser passível de impugnação. Por quê? Porque isso é uma manifestação também de exercício do contraditório. Então, nesse juízo de admissibilidade dos meios de prova requeridos, você também poder contestar, existir concretamente essa possibilidade de impugnar a decisão que admite uma prova ou que não admite uma prova, é um exercício do contraditório. Na sua produção, existem provas cuja produção fica bastante clara a possibilidade do exercício do contraditório, né? Então você já tem desde o oferecimento da denúncia, a apresentação do rol de testemunhas, e nesse rol de testemunhas, nós, quando da oitiva dessas testemunhas, na audiência de instrução e julgamento, será dada à parte contrária a possibilidade, naturalmente, de exercitar esse contraditório. Em outros meios probatórios, nem tanto, né? Nem tanto. Por isso que aí nós temos que de fato, sermos bastante cautelosos na observância do contraditório. E quando eu vim falando também da valoração, porque a gente não pensa, a gente vê o contraditório de uma maneira muito clara no momento da produção da prova, mas ele está muito além, ele está inclusive no momento da valoração. Porque se essa valoração da prova é uma valoração equivocada, pelo menos na concepção daquela parte, você também tem o exercício do contraditório quando você tem a possibilidade de recorrer daquela decisão, tá? Então, enxerguem o contraditório muito além do momento da produção de provas. A gente vai ter, vamos enxergar, ou deve-se enxergar o contraditório na postulação, na admissão, na produção e na valoração, tá? Daí, vejam só, eu aproveito para falar de oralidade e concentração, que são uma decorrência dessa ideia do processo contemporâneo, né? Em que se busca eficiência, em que se busca agilidade, que dentro de um certo grau é importante, sim, cuidado com aquilo que a gente chama de utilitarismo, né, aqui dentro do processo penal, mas nós sabemos que até como uma decorrência da reforma do processo penal, do Código de Processo Penal, dos procedimentos no processo penal que se implementou em 2008, nós temos ideais de oralidade vindo à tona de maneira mais vigorosa, nós temos a ideia de concentração de atos. Agora, o que é muito importante? Quando a gente teve essa inserção, inclusive, lá no rol do artigo 5º, né, de maneira explícita, que é a duração razoável do processo, isso é uma coisa que eu sempre gosto de destacar aos meus alunos, porque, às vezes, a gente tem uma visão muito equivocada em relação a isso. Porque, quando eu falo duração razoável do processo,
a gente sempre pensa, o processo tem que ser rápido, né? O processo tem que ser rápido, a justiça é morosa. Bom, vejam, duração razoável do processo é uma garantia constitucional. O processo, ele não pode ser infindável, né? Já bem dizia lá o Rui Barbosa, todo mundo conhece essa citação, a justiça que tarda, ela já é uma justiça falha, né? Para poder derrubar aquela máxima da justiça que tarda, mas não falha. Se ela é tardia, ela já é falha. Agora, vejam, a garantia do devido processo legal, ela abrange duas perspectivas. O processo, ele não pode ser demasiadamente longo. Agora, o processo, principalmente o processo criminal, ele não pode ser sumário. Porque, imagine, se eu tenho um processo sumário, é um processo que inviabiliza o exercício desses direitos todos aos quais eu estou me referindo a todo tempo. Então, garantia da duração razoável do processo, ela é uma garantia, sim, de que o processo não deve ser longo. O processo não deve se perpetuar ad infinito. Agora, o processo também não pode ser um processo sumário, ele não pode ser um processo no qual o sujeito, vocês imaginem, você não tem o tempo necessário até mesmo para a produção desse material probatório, já que é aqui o nosso tópico em questão, de uma maneira que efetivamente observe as garantias, as regras do devido processo penal, tá? Então, devido processo legal é uma garantia que deve ser vista sob dois espectros. O processo não pode ser longo, excessivamente longo, mas ele também não pode ser excessivamente curto, tá? Essa sumariedade era muitas vezes o que a gente via lá naqueles rituais inquisitórios, né? A pessoa era acusada e prontamente já lhe era imposta uma pena. Então, cuidado com essa ideia de sumarização do processo, porque isso também não atende às regras gerais de observância dos direitos e das garantias individuais do processo e demais consagradas lá no artigo 5º. Tá? Mas a gente tem essa tendência, sim, da oralidade, foi algo que começou, essa ideia de oralidade e concentração, isso vem muito forte na lei dos juizados, né? Isso lá nos idos de 95, isso vem dentro da linha da chamada dos movimentos de ondas renovatórias. Agora, há aspectos positivos em relação à própria questão da produção de provas, né? Algumas pessoas, embora a gente tenha contestado o uso dessa expressão mesmo verdade, mas falando entre aspas, usando verdade entre aspas, a verdade muitas vezes se perde no tempo. Eu digo isso no sentido de que vocês imaginem, um fato que você presenciou, talvez na qualidade de testemunha, digamos, hoje, você vai saber me narrá-lo com riqueza de detalhes muito maiores amanhã. Agora, quando eu te pergunto sobre esse mesmo fato daqui a 5 anos, você não vai conseguir se recordar do fato de uma maneira tão detalhada, e aí você começa a se afastar dessa verdade, né? Desse processo de reconstrução histórica do fato, ele fica dificultado, naturalmente, tá? E entramos, então, nessa observação, duas observações que eu fiz questão de destacar, que diz respeito à primeira delas, ao princípio da não autoincriminação, né? Que nós conhecemos aí como nemo tenetur si detegere. Traduzindo esse nemo tenetur si detegere ao pé da letra, isso significa ninguém é obrigado a se despir, ninguém é obrigado a se desnudar, tá? Traduzindo essa expressão aí que a gente já ficou conhecida, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, a ideia é essa. Vale destacar como um marco histórico e jurídico também importante o que a doutrina americana chama, eu coloquei para vocês os Miranda Rights ou Miranda Warnings, né? Os direitos de Miranda ou as advertências de Miranda,
que muito comumente nós verificamos em filmes, né? Esses avisos de Miranda, eles surgem há muito tempo atrás, num caso em que o sujeito, ao ser preso, ter a sua liberdade ali cingida, ele não teve ciência, e nesse primeiro contato, nesse primeiro momento encaminhado, lógico, o procedimento deles é diferente do nosso, mas o sujeito não teria sido advertido, não lhe foram dadas as advertências, os avisos de Miranda, no sentido de que ele teria o direito de não responder. Então, quando a gente assiste aos filmes, a gente sempre vê isso. Olha, o sujeito ele tem o direito de permanecer calado. Tudo que for dito, esses são os avisos de Miranda clássicos, né, gente? Lógico que a gente tem que fazer as devidas adaptações, né? Sabemos que ninguém tem o direito, todos têm o direito de permanecer calado, é uma garantia constitucional, mas aqui, como decorrência, os avisos de Miranda, eles são 3. O sujeito tem o direito de permanecer calado, tudo que ele disser poderá ser usado contra ele. Aqui, na nossa perspectiva, né? Isso não é assim. Tanto é que, muito corriqueiramente, a gente verifica demais aquelas confissões, às vezes, produzidas em fase de inquérito policial. Depois, quando a gente chega na fase do processo, o sujeito falando, olha, eu não falei nada disso, eu estava sob tortura, eu estava sob coação ou qualquer coisa do tipo. Mas no contexto do direito norte-americano, existe sim essa máxima de que, naquele momento, tudo que o sujeito disser poderá ser usado contra ele, e ele tem o direito da assistência de um defensor, de um advogado escolhido por ele ou que seja nomeado pelo Estado, né? Então, esses são os 3 avisos de Miranda que abriram caminho para que essa garantia da não autoincriminação ela realmente ganhasse o tônus, a importância que hoje ela tem dentro do nosso ordenamento jurídico. Se a gente for pensar isso, não que não existisse, né? Mas isso vem muito forte com a Constituição de 88. É difícil a gente querer falar de muitas garantias num período ditatorial que nós vivemos anteriormente, mas o direito à não autoincriminação, ele ganhou um vigor, ele ganhou uma penetração no corpo da sociedade, não sei se por causa principalmente, né, da sua invocação na recusa da realização do etilômetro, porque todo mundo sabe que não tem direito de não produzir prova, né, contra a prova em meu desfavor. Agora, vejam só, quando nós falamos isso, esse direito da não autoincriminação, ninguém é obrigado a se despir, ninguém é obrigado a se desnudar, enfim, isso aqui é bem complexo. Nós vamos ter repercussões diferentes desse direito à não autoincriminação, dessa garantia, nos ordenamentos jurídicos aí de diversos países. Existe um livro, existe uma obra que é fantástica, foi uma tese de doutorado. Eu não sei se eu já havia mencionado para vocês, talvez não, né? Que se chama exatamente O Direito de Não Produzir Provas contra Si Mesmo, de uma autora chamada Maria Elizabeth Queijo. Queijo mesmo, Queijo. Esse livro é assim sensacional, porque ela faz um estudo muito aprofundado. Ela fala como é que isso funciona na Alemanha, como é que isso funciona nos Estados Unidos. Ela colaciona julgados. É realmente muito, muito interessante. Mas é um livrão mesmo, foi uma tese de doutorado. E para quem deseja se aprofundar nesse tema, certamente é uma leitura que é muito interessante também. Agora, quando a gente fala da garantia da não autoincriminação, eu aproveito para lembrá-los que a defesa, o direito de defesa, quando a gente fala do direito de defesa, nós sabemos que o direito de defesa ele existe numa perspectiva técnica, que é aquela defesa exercida pelo profissional legalmente habilitado, né? Só para lembrá-los disso. E essa defesa técnica, ela é uma defesa que nós sabemos ser indisponível. O sujeito pode abrir mão, não quero advogado, não. Não.
A defesa técnica, ela é indisponível e ela é imprescindível, né? Não é possível que o sujeito, não é possível que eu tenha ali o decorrer, o transcurso do processo penal sem que o acusado tenha um defensor técnico. Então, defesa técnica, ela é indisponível, ela é imprescindível. Agora, a defesa pessoal ou a autodefesa, ela pode importar em atuações positivas ou em atuações negativas. Essa que é uma questão importante aqui quando a gente vai analisar a própria dimensão dessa garantia de não produzir provas contra si mesmo. Então, vejam, por exemplo, o interrogatório. Durante muito tempo, houve uma discussão, e quando a gente começar a estudar isso, falar sobre os meios de prova nominados, tradicionalmente falava-se que o interrogatório em juízo mesmo, o interrogatório ele era um meio de prova, ele era tido como um meio de prova. Hoje, já é bastante tranquilo o entendimento de que o interrogatório ele é um meio de defesa, é o momento por excelência que aquele sujeito tem dentro do processo para exercer o seu direito à autodefesa. Agora, ele está obrigado a falar? Não, ele não está obrigado a falar, né? Ele não está obrigado a falar. Ele integra esse espectro da chamada defesa pessoal ou da autodefesa, mas o sujeito ele pode optar por permanecer calado, né? Vejam que, será que como muitas vezes, né, se contesta, poxa, mas aí esse princípio da não produção de provas contra si mesmo, o princípio da não autoincriminação, ele acaba engessando, muitas vezes, as mãos do Estado para viabilizar realmente a prova de um determinado fato. Olha, primeiro que vamos pegar o exemplo clássico, né, que é o exemplo do bafômetro. Vejam, o sujeito não está obrigado, ele não está compelido a fazer a prova, a soprar o bafômetro. Só que, então isso significa que jamais será possível se fazer prova da embriaguez do sujeito ao volante? Não, a gente sabe que o próprio Código de Trânsito, no caso, ele estabelece meios de prova outros que serão válidos para que esse sujeito ele responda pelo crime em questão, né? Agora, o que não se pode exigir, o que está abrangido por esse direito de não produzir provas contra si mesmo? O que, na realidade do nosso direito, do nosso processo penal, você não pode exigir que o sujeito, você não pode exigir do sujeito nenhuma atuação positiva. Olha, você não pode exigir que ele sopre, você não pode exigir que ele fale, você não pode exigir que ele forneça padrões grafotécnicos, tá? Então, qualquer tipo de postura ativa por parte desse sujeito, desse imputado, ficou baixo? Que parte ficou baixa? Tudo. Essa parte agora que eu estou falando aqui da atuação do sujeito, a atuação dele, eu estou falando que, olha, o que está abrangido pelo princípio da não autoincriminação é a impossibilidade de se exigir do sujeito, do acusado, qualquer postura ativa. Ele não está obrigado a soprar o bafômetro, ele não está obrigado a falar no seu interrogatório, ele não está obrigado a fornecer padrões grafotécnicos para a realização, por exemplo, de um exame grafotécnico, né, para apurar, para uma perícia, apurar, o sujeito fez há uma assinatura falsa, não há uma assinatura falsa. Agora, lógico, gente, a ideia de se consagrar isso aqui não é impedir, né? Isso aqui não é um óbice, isso aqui não funciona como um entrave para a atuação da justiça criminal,
como muitas vezes as pessoas insistem em dizer, não, é entrave, poxa, tem que obrigar o sujeito. Não é assim, você não tem a possibilidade de exigir nenhum tipo de atuação ativa é ótimo, né? Numa postura ativa. Ele não tem que auxiliar o Estado na produção desse material probatório que eventualmente poderá ser utilizado em seu desfavor. Então, observem, com base na garantia da autoincriminação, no direito brasileiro, o sujeito ele não está obrigado a adotar qualquer tipo de postura ativa. No nosso direito também, aí a gente vai chegar até num ponto meio controverso hoje, diferente do que acontece, por exemplo, em outros ordenamentos jurídicos, como é o caso do direito alemão. No direito alemão, são permitidas, lógico que existem parâmetros, mas são permitidas intervenções corporais, ingerências corporais forçadas. Por exemplo, se o sujeito ele não quer fornecer material genético para a realização de determinado tipo de perícia, no direito alemão ele pode ser compelido, tá? Ele pode ser compelido a tanto. Eles admitem isso no direito norte-americano também. Então, o nosso direito, por enquanto, no nosso direito, as coisas se situam também no sentido de serem vedadas as ingerências corporais forçadas, tá? Ingerências corporais forçadas. Agora, eu até fiz uma ressalva, isso é relativamente recente. Nós temos essa lei aqui, é bom que vocês deixem isso registrado. E olha aí que tema legal para a gente poder pensar. Depois o pessoal fica querendo ideias de temas para fazer TCC. Olha que coisa interessante. Nós temos uma lei, a 12.654 de 2012, e essa lei, a 12.654 de 2012, ela veio permitindo, então isso aí é objeto de uma crítica pesada, ela veio permitindo a extração compulsória do DNA do investigado com autorização judicial. Mas até então nós nos situávamos, né, nessa linha de vedação das ingerências corporais forçadas, e veio essa lei, essa 2.654, que é de 2012, para falar de possibilidade de extração compulsória do DNA do investigado mediante autorização judicial, tá? Então, essa é uma questão para ser resolvida sob a ótica aí de se compreender qual será o limite, qual é o limite do nosso direito, da garantia constitucional da não autoincriminação. Ao que nos parece, né, e inclusive a Maria Elizabeth Queijo, que é a autora do livro que eu mencionei a vocês, ela segue nessa linha, né, muito bem embasada, devidamente cercada de argumentos, não de autoridade, mas de argumentos contundentes realmente nesse sentido, que na nossa perspectiva, dentro da nossa estrutura constitucional, essas ingerências corporais forçadas, elas não seriam permitidas, mas nós temos essa lei aí que tem que ser objeto de uma análise cautelosa, porque da sua leitura textual fica bastante clara a possibilidade dessa ingerência com autorização judicial. Existem alguns casos, o que é importante nós observarmos é que essa questão de extração de material genético para realização de exames de DNA, a gente sabe que com esse avanço da ciência, você consegue fazer exame de DNA num fio de cabelo, né? E existem alguns casos que ficaram famosos de alegação do princípio da não autoincriminação, até para a gente sair um pouquinho, né, dessa esfera só de bafômetro, que todo mundo sempre pensa em bafômetro. E tem dois casos que valem até a pena vocês depois procurarem saber. Um deles, para variar, aconteceu aqui em Goiânia, né? Em Goiânia nós sempre temos uns exemplos meio emblemáticos. Vocês se lembram? Claro que se lembram, e talvez tenham até detalhes para me dar, que nessa época eu estava bem longe daqui, do caso Pedrinho. Vocês se lembram do caso Pedrinho?
aquele menino, né, que foi sequestrado por uma... Vocês lembram do caso Pedrinho? Lembra do caso Pedrinho, Humberto? Você lembra do Pedrinho? O Pedrinho hoje voltou até para o seio da sua verdadeira família, né? Ele é advogado, é um advogado até super bem sucedido, está em Brasília. Mas o fato é que esse caso ficou muito conhecido, né? Um caso bem antigo. Por acaso você está querendo dizer que eu sou antiga, Humberto? Por estar lembrando de uma maneira tão clara assim, do caso Pedrinho? Tô brincando, tá? Mas o caso Pedrinho, ninguém ouviu falar, gente? Só Humberto que já ouviu falar do caso Pedrinho. Não é possível, vocês são de Goiânia. São de Goiás, né? Aí daqui a pouco vão falar, gente, você sabe que aconteceu um negócio aqui, um episódio ficou famoso, o episódio do Césio. O pessoal, é mesmo? Nunca ouvi falar. Pelo amor de Deus, tem um outro. Como assim a minha capacidade de guardar informações? Nossa, o Alípio, quem é Pedrinho? Ah, não, gente, eu, como uma forasteira nessa terra, eu vou ter que atualizar vocês sobre as histórias, pelo menos os acontecimentos trágicos dessa localidade, dessa urbe. O Pedrinho, cadê ele? Quem? O Pedrinho? Gente, vocês nunca ouviram falar desse caso? Ah, gente, pelo amor de Deus. Então vocês vão, trabalho. Vocês vão, acaba que tem um cigarro envolvido na história do caso, não do caso Pedrinho, mas do caso da irmã do Pedrinho, né? Gente, mas olha só, e eu lembro que sempre que isso também eu descobri, tem um outro caso, que eu sempre, quando eu vou falar disso, lá no 10º período, no 9º e 10º, quando eu vou dar aula de legislação penal especial, e aí eu falo sobre tortura, falo sobre o crime de tortura, lei de tortura, tem um caso super famoso aqui em Goiânia também, de uma mulher, agora eu não vou lembrar o nome dessa mulher, que ela mantinha uma menina, ela adotou essa menina, agora eu nem sei se ela adotou formalmente, mas acho que ela adotou assim. Ela, o marido, mas era ela que era responsável, e a menina ficava acorrentada. Hoje essa menina já é uma mulher, já cresceu, casou, conseguiu, espero, né, que tenha conseguido se livrar desse estigma de uma história horrenda. A menina ficou anos. Essa história, você sabe? A Aline conhece essa, né? Conhece essa outra história? Como que era o nome da mulher? Porque até eu tenho que lembrar da criminosa desse caso, da menina que ficava correndo. Silvia Calabrese. Esse caso é famoso, né? Esse caso é bem famoso. E outro dia, há não muito tempo atrás, estava uma discussão aí, porque eu acho que ela foi para o semiaberto e, no final das contas, a mulher acho que já tá em liberdade. Esse caso não é tão antigo. Esse caso, nossa, vocês têm que saber, ó, esses casos são famosos. Eu também não sou. Cidade Alerta relembrou esse caso. Mas, bom, voltando ao caso Pedrinho, ela era bem conceituada. Sim, era uma pessoa da alta sociedade goiana, tá vendo? Da alta nata, essa história. Essa história realmente eu fiquei sabendo depois que eu vim para cá, porque quando eu começava a falar de tortura, o pessoal me perguntava, e o caso da fulana de tal? Aí, tá vendo aí, ó, mais uma informação, Sérgio tá dando meu Pedrinho, hoje é advogado, trabalhou no escritório do Cacá em Brasília, tá? Mas o Pedrinho sofreu. Quer dizer, o que aconteceu? Essa mulher, o Pedrinho, era o caso Vilma, né? Não lembro o sobrenome. Essa Vilma, ela continua morando aqui em Goiânia. Hoje ela está em liberdade. E o que aconteceu? Foi um caso esses casos, né? De simplesmente se sequestrar bebês recém-nascidos em maternidade. E a família do Pedrinho passou, assim, anos e anos. Eu acho que quando o Pedrinho foi encontrado, realmente, ele já era, sei lá, já devia ter uns 15 anos por aí, né? Então, ele acreditava ser filho dessa mulher, dessa Vilma. E depois, e a família nunca desistiu, a família sempre procurando o Pedrinho, desde o nascimento. Imaginem, quem é mãe que consegue ter uma mínima noção do desespero que deve ser uma situação dessa, né? O Pedrinho foi, entre aspas, uma criança roubada na maternidade. E essa Vilma, ela também o fez, ela tinha outra, pelo menos eu lembro que mais uma, né? Uma outra filha,
filha que tinha sido também sequestrada de uma outra família. E eu me recordo claramente disso, quando estourou, quando veio à tona onde estava o Pedrinho, com quem estava o Pedrinho, enfim. A outra menina que também tinha sido subtraída de uma família, ela, quando compareceu à delegacia de polícia, a Vilma, ninguém quis fornecer material DNA, material genético para comprovação. Quer dizer, a Vilma não queria fornecer material genético para comprovação de que não era, na verdade, né, a mãe da menina. Eu tenho até que reler esses casos. Eu tenho um livrinho, gente, que é bem legal, que chama Casos Criminais Célebres. Só que ele está ficando desatualizado, né? Cada vez vem novos casos criminais. Mas aqui eu vou te falar que a gente tem uns casos. Você se lembra do caso Leonardo Pareja? Nossa, e tem um documentário sobre esse caso Leonardo Pareja. Vocês já ouviram falar desse caso? Vocês têm que procurar. Joga depois no YouTube para vocês verem o documentário que tem sobre esse caso Leonardo Pareja. Esse Leonardo Pareja também foi um cara que tocou o terror aqui no... Aí, tá vendo? Só o Rosenberg Rosenberg, tá vendo? Se eu fizer uma prova de processo penal e história criminal no estado de Goiás, é você. É só para você. Você se lembra o caso do Leonardo Pareja? Mas a gente tem que conhecer isso, viu, gente? São questões históricas, assim, fatos que daí a gente extrai. Sequestrou o desembargador. Não, o cara tocou o terror, né? Ele acabou tendo uma força. E aí, exatamente nessa rebelião, por que você acha a minha capacidade de guardar informações? Não, acho que a idade. Com a idade, não é a capacidade de guardar informações. Você viveu isso tudo, né? Fazendo a polícia da Bahia, exatamente. É porque eu sou muito interessada nessas coisas, acho que é por isso. E já vivi um pouquinho mais, né, Humberto, que você. Gente, assistam, já que vocês estão, joguem lá no YouTube, coloquem lá, Leonardo Pareja, documentário Leonardo Pareja. E tem umas figuras, eles contam boa parte da história aqui também da polícia, como é que funcionavam as coisas aqui. Vocês vão ver que há não muito tempo atrás tinham os chefes da alta cúpula, fosse de Secretaria de Segurança Pública, fosse da polícia aqui dentro, gente, eram umas atrocidades bizarras. Exatamente, Leonardo Pareja. E aí, bom, não vou contar o que aconteceu com Leonardo Pareja para o pessoal assistir, mas esse documentário é muito, muito interessante. Muito, tá? Não, vocês querem, não, assistam. E aí na próxima aula a gente conversa. Mas voltando, e aí também coloquem aí, joguem aí para vocês poderem ler um pouco sobre esse caso, o caso Vilma. Ai, o Rosenberg já contou, já deu spoiler, né? Mas, nossa, mas o Leonardo Pareja é até aquela coisa, lógico que eles colocam ele até um pouco fantasia-se, né? Dá um certo heroísmo pro cara, que ele começou a ficar meio metido a ser Robin Hood da galera, né? Mas é interessante, viu? Muito interessante esse documentário, porque ele traz à tona não só essa história, toda a mobilização que o Leonardo Pareja causou, ele conseguiu parar isso aqui na rebelião que ele comandou, né? E também como mostra a estrutura de como é que funcionava lembro do caso, Nardoni. Gente, mas vocês são... Nossa, tem isso. No velório do Leonardo Pareja, queriam colocar a bandeira do Brasil, isso deu uma polêmica. Agora, o Leonardo Pareja, Rosemec, você que sabe de tudo. O Leonardo Pareja, ele era goiano? Eu acho que não, né? E aí tinha história também, Leonardo Pareja despertou inúmeras paixões. Amanda, você sabe dessa Amanda? Ele era goiano? Era? Aí, a gente tem até que se atualizar sobre isso. Vamos ver esse documentário. Eu acho que eu vou até ver de novo, porque na época, eu lembro que eu vi num DVD, desses DVDs piratas, né? Que a gente... Primeira vez que eu vi aqui em Goiânia, eu já tinha ouvido falar desse caso Leonardo Pareja, não era muita gente ter coisa no YouTube e tal. Eu comprei um DVD pirata que contava essa história do Leonardo Pareja. Tem muitas histórias, gente, que são, assim, tragédia, né? Mas, Amanda, você só levantou a mão sem querer?
deixa eu ver, foi sequestrado. Quem foi sequestrado? Ah, uma das pessoas faz parte da maçonaria onde seus pais frequentam. Pois é um caso. Mas o caso Vilma, o que aconteceu no caso Vilma? A Vilma se recusava a fornecer o material genético para a realização do exame de DNA. E só que a Vilma deu mole, né? Aí a Vilma foi lá. E esse caso, agora eu tô até perdendo noção de tempo, né? Porque realmente, quando a gente perde a noção do tempo, não sei se é porque a gente tá na quarentena ou porque a gente tá velho mesmo. Mas isso tem bastante tempo, viu? Isso aí você pode pôr uns 15 anos, né? Eu acho que eu tava na faculdade. Gente, será que eu tava na faculdade? Bom, mas vou me atualizar e vou parar de querer fazer essas contas aqui. A Vilma, né? A Vilma, vocês estão colocando aqui, vi aqui no Google, cara de, ele era goiano, então era, né? Coloca aí, só, já que vocês estão fazendo, vocês estão procurando enquanto eu vou falando, quando que foi que estourou aí esse caso Pedrinho? Ó, caso Pedrinho, Goiânia. A Vilma estava na delegacia e a Vilma estava fumando. E aí a Vilma descartou uma bituca de cigarro. A Vilma descartou essa bituca de cigarro e, com base nessa bituca de cigarro, e aí esse é o conceito que a gente chama do material descartado. A partir do momento que você descartou aquele material e esse material está neste material descartado ao seu código genético, eles realizaram o exame, né, o exame de DNA, que comprovou que realmente a menina não era filha da Vilma, o Pedrinho não era filho da Vilma, e no final das contas, ela, inclusive, é um exemplo de crime permanente, né, o sequestro, estava se delongando pelo tempo, eles nunca tiveram ciência, eles não sabiam que não eram filhos, e ela foi condenada a cumprir um tempo, mas depois, eu sei que as últimas informações, isso é até recente, eu acho que ano passado eu fiquei alguma coisa sobre isso, e ela já estava solta. Inclusive, depois você vê alguém, sempre quando eu vou comentar essa história, sempre tem um aluno, porque eu lembro que isso deve ter um ano, exatamente, que algum aluno meu falou assim, professora, que fulano de tal viu ela lá na fila da vacina da gripe, no postinho do CAIS, perto da minha casa, sabe, essas coisas assim? Tentando enviar mensagem, mas só cai no privado. Bom, lá, nossa, olha só, então o sequestro terminou em 2002, gente do céu, 18 anos. Eu falei 15, né? Até que eu tô boa de conta. Eita! 16. Então ele tinha. Era por aí, né? Que o menino tinha. Eu falei que ele tinha uns 15 anos. Tá? Então, como é que foi realizado? E tem um outro caso, esse aqui não é de. Vocês devem. Também vou falar, vocês devem ter ficado sabendo, mas não, né? Esses casos que eu falo, vocês não. Vocês já ouviram falar do caso Glória Trevi? Já ouviram falar? Que é um outro caso também, que sempre que a gente fala de princípio da não autoincriminação, esse caso é mencionado. Vocês se lembram? Lembrar, vocês não vão lembrar, né? Mas vocês já ouviram falar? A Glória Trevi era uma cantora mexicana. Eu também não sei com muita riqueza de detalhes, mas ela era uma cantora mexicana, tá? Eu acho que isso foi até bem naquela época que novela mexicana, coisa mexicana foi invadindo o Brasil. Isso era na época que SBT nem era SBT ainda, né? Sei lá, não lembro. Bom, mas o fato é que a Glória Trevi, agora não sei o que ela estava fazendo no Brasil. A Glória Trevi, ela estava envolvida numa porção de rolos. Tinha questão de tráfico de pessoas, tráfico de criança. A mulher que engravidou na cadeia. Exatamente, a própria. E aí, o que aconteceu? A Glória Trevi, ela teve até essa discussão sobre extradição, o governo mexicano pediu extradição de Glória Trevi ficou na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Então, para não falar que foi em Goiânia, foi aqui do lado. Ela ficou na carceragem e ela acusou um policial de tê-la estuprado e, em razão disso, Glória Trevi estaria grávida. Só que Glória Trevi também se recusava a fornecer material genético para a realização, o material genético, no caso, né, ela estava grávida, era possível a extração de parte ali da placenta, não sei exatamente como é que funciona, para comprovação
de que agente policial, porque ela falava que tinha sido vítima de um estupro, mas ela também não indicava quem era o sujeito, e começou a se criar uma questão, né, um mal-estar, inclusive, de repercussões internacionais, não extradita Glória Trevi, caso Glória Trevi, e no final das contas, Glória Trevi teve o seu filho. E quando Glória Trevi teve o seu filho, a placenta de Glória Trevi, entendida como material descartado, né? Foi descartado, e o código genético foi dali retirado e apurou-se que Glória Trevi era uma grande mentirosa, não teve nada disso, tá? Glória Trevi, o filho de Glória Trevi, não era de nenhum daqueles policiais, os policiais já tinham sido até previamente, tinha sido realizado o exame de DNA, todos eles se prontificaram a fornecer as amostras, e depois descobriram que o filho era do empresário dela mesmo, mexicano, que eu acho que estava por lá. É um outro caso também bem emblemático, né, que ficou famoso, porque foram talvez os pioneiros, né, na alegação desse direito da não autoincriminação, mas depois, com base na possibilidade de colheita desse material, daquilo que havia sido descartado, comprovou-se que Glória Trevi mentia, tá? Bom, nossa, gente, tinha tanta coisa para falar, tá vendo? Por isso que é sempre tão bom estar com vocês, porque mesmo quando eu estou cansada, mesmo quando eu acho que não terei forças para seguir, dar informações o suficiente, acaba que, quando a gente olha, passou, né? Então, galerinha, é agora mesmo, né? 8h20? É 8h20 ou 8h25? Ah, Humberto, você que é muito fofo, Humberto. Hoje eu não estava definitivamente na minha melhor forma, mas é porque eu realmente estava muito cansada, gente. Ah, então ainda temos mais um tempinho aí, ó. Vamos aproveitar para poder começar a falar desse sistema de apreciação de provas, porque pelo menos eu falo das ordalhas. Olha só, identidade física do juiz com o processo, gente, artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Vejam, essa questão da identidade física do juiz com o processo é uma garantia que passou a ser inserida no Código de Processo Penal relativamente recentemente, porque durante muito tempo dizia-se que no processo penal nós não tínhamos a identidade física do juiz com o processo, quando isso já era uma garantia prevista no Código de Processo Civil, de maneira explícita, mesmo no Código anterior. Então, o que se deflui dessa regra do 399, parágrafo 2º, é que o juiz que presidir a instrução, quer dizer, a instrução, que é a fase da colheita de provas, ele deve ser o mesmo juiz que vai proferir a sentença, tá? Então, esse juiz que teve contato com as provas, foi o juiz responsável pela instrução, deverá ser o mesmo juiz que vai proferir a sentença. Só que, com essa história agora do juiz das garantias, o juiz das garantias, ele vem para arrebentar com esse juiz, com a identidade física do juiz com o processo, não é? Eu não preciso de um juiz que tenha... Essa que é uma grande questão a ser agora objeto de controvérsias, né? Porque a identidade física do juiz ela não assegura o que se busca, não é exatamente enxergar que o mesmo juiz que coletou as provas, o mesmo juiz da instrução tem que ser o juiz que vai sentenciar, que vai ser o juiz que vai julgar, e agora aparece um dispositivo novo falando de juiz das garantias, falando que eu preciso de um juiz responsável por colheita de provas e eu preciso de um juiz imparcial responsável pelo julgamento. Então, identidade física está assegurada aqui no texto do Código de Processo Penal de maneira explícita, porque antes não estava, está. O que se preconiza? Olha, o que se preconiza é que o mesmo juiz que coletou as provas, o mesmo juiz da instrução, deve ser o juiz incumbido do julgamento. Porém,
o que que acontece? O que acontece é que agora, né, com o advento dessa lei nova, dessa lei que a gente está chamando do pacote anticrime, nós temos um juiz de garantias. E o que se entendeu é que, para a preservação da imparcialidade do julgador, eu não posso ter o mesmo juiz responsável pela colheita de provas como o juiz que vai julgar. Ou seja, arrebentou com essa história de identidade física do juiz, tá? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Gente, prometo para vocês que na semana que vem eu vou estar assim, tinindo, tá? Que eu vou estar assim, uma máquina, igual eu estava na primeira aula, falando tudo. E a minha ideia é conseguir terminar, tá? A minha ideia é conseguir terminar essa parte aqui, ok? Desculpa se eu não estava tão dedicada, né? Quanto eu gostaria de estar, que hoje eu tô muito cansada, realmente, galera, tá? Bom, mas bom feriado para vocês. Fiquem em casa, não vão ficar inventando de fazer resenha, de ir para tal lugar. Gente, o negócio está muito perigoso. Vocês estão vendo todas as coisas horríveis que estão acontecendo. A situação é séria. A gente precisa muito manter essas regras. Goiás, nesses últimos dias, foi o estado que teve menor índice de adesão, tá, ao distanciamento social. Então, vamos seguir para a gente poder voltar logo. Tô com muita saudade de vocês. Tá? Tô com muita saudade de andando naquele corredorzinho lá pro final, ver vocês lá, e vocês começando a jogar em direto para eu acabar. Já chegou, vamos acabar. Aí eu acho que vocês vão sentir saudade, né? Pelo menos um pouquinho. Nem que seja para vocês saudade de reclamar, né? Então tá bom, gente. Olha, beijinhos para vocês, tá? Bom feriado, fiquem bem, se cuidem. Semana que vem estaremos aí firmes e fortes, tá? Um beijo. Tchau.